Fala aí pessoal, bem-vindos ao canal Ciências e Negócios. Meu nome é Leonardo Freitas e neste vídeo eu vou comentar três matérias que eu achei muito interessantes, muito importantes. Eu acho que pelo menos uma delas deve pautar a semana aí, então eu quero fazer meus comentários sobre. São todas notícias extremamente novas, notícias de agora, sexta, sábado, tá certo? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre elas aqui. Só que antes eu preciso te lembrar de você não se esquecer de se inscrever no canal, porque isso é muito importante. Ajuda a mensagem a chegar para muito mais pessoas, ajuda o YouTube, o algoritmo do YouTube a entender que esse canal é relevante, que as notícias aqui são relevantes também, e aí obviamente ele vai mandar para mais pessoas. Também deixa o like e os comentários, principalmente os comentários, o like também, obviamente, mas principalmente os comentários, porque eu gosto de ver os comentários para saber se vocês estão de acordo, se estão contra, se estão a favor, tá certo? Então, bora para comentar algumas notícias aí que devem pautar a semana. A primeira coisa é o seguinte, começar com uma notícia boa e fazer uma observação aqui que é muito importante, tá certo? É o seguinte, o Banco Central elevou a projeção do Produto Interno Bruto, né, do PIB, para 2023 em 2,9%. Então, a primeira coisa, assim, crescimento do PIB. Então, a projeção do Banco Central, se eu não me engano, estava em torno de 2%, agora foi para 2,9%, ou seja, é uma boa alta, é uma alta interessante, é uma alta que pode animar o mercado. E isso é muito importante, que eu vou até comentar uma outra notícia mais para frente que tem tudo a ver com isso daí. Isso é legal, porque sempre que a economia está crescendo, é bom para todo mundo no final das contas. A economia gira mais e tal, as pessoas vão ter mais emprego, vão consumir mais, então isso gera um negócio chamado de ciclo virtuoso, né? Então as coisas todas vão colaborando para que melhorem. Porém, a gente sempre tem que observar o seguinte: essa questão da projeção do PIB aqui, o nosso PIB é muito atrelado à questão da produção agrícola. Então o Brasil é uma grande fazendona. Eu acho que o mercado agro é um mercado muito importante, mas é um mercado que tem sido altamente, como é que se diz assim, desconsiderado pelo nosso governo atual. Inclusive, a terceira notícia que eu vou, quer dizer, a notícia que eu vou falar em seguida, que é sobre o marco temporal, tem tudo a ver com isso, entendeu? Quer dizer, o governo estava torcendo para a rejeição do marco temporal e aí por isso isso foi feito, obviamente, eu até comentei. Aliás, se você quiser saber direitinho sobre marco temporal, eu fiz um vídeo na semana passada que falou, eu expliquei em resumo, assim, em detalhes o que é esse marco temporal. Obviamente que eu fiz de maneira resumida e rápida para que fosse melhor compreendido, mas eu expliquei direitinho o que o Supremo Tribunal Federal estava julgando e qual que foi o resultado e o que isso poderia acarretar. Então, uma das coisas que isso acarreta é insegurança jurídica. Então, a insegurança jurídica tem tudo a ver com o mercado agro. Se o mercado agro começar a ficar com o pé atrás, o que vai acontecer com as suas terras? Possivelmente as pessoas vão tirar o pé do acelerador de investimento aí em colheitas e tal. Então, quer dizer, esse é um resultado bom agora que pode ficar ruim no futuro próximo, entendeu? E outra coisa, uma outra notícia que veio atrelada com essa questão do crescimento do PIB, a projeção de crescimento do PIB, foi justamente a projeção de crescimento da inflação que veio junto. Por quê? Porque o Brasil, como ele não toma cuidado das suas contas públicas, o governo está gastando aí como se não houvesse amanhã e querendo gastar cada vez mais, arrecadar cada vez mais, isso vai causar um desequilíbrio nas contas públicas, então, portanto, a inflação vai ser um problema aí, entendeu? E inflação é perda do poder de compra da população. Então, de repente, se o país estiver crescendo, mas a inflação crescendo em uma velocidade maior, talvez o resultado para a população seja ruim, isso daí. Então, isso é muito importante. A segunda notícia que eu gostaria de trazer aqui para a gente poder
falar um pouquinho mais, e aliás dá até uma continuidade no que a gente está falando agora. Eu vou até colocar aqui na tela para vocês verem que esta notícia aqui da agência Senado, que diz o seguinte: aprovado no Senado, marco temporal para terras indígenas segue para a sanção. Então isso daqui eu acho que vai pautar a semana, por quê? Por dois motivos. O primeiro motivo, o STF acabou de rejeitar essa matéria como inconstitucional. Aí vai o Senado, me aprova uma lei infraconstitucional, dizendo que vai ser por marco temporal. Isso vai gerar um problema no Supremo, uma judicialização nisso daqui tudo. Trouxe um problema para o governo também, porque vai cair isso na mesa do Lula lá. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai aceitar ou ele vai rejeitar o projeto? Que ele pode ir lá e simplesmente rejeitar o projeto. Obviamente, vetar, né? Chama de vetar o projeto. Obviamente que o Senado pode derrubar o veto. Isso vai criar uma briga, entendeu? Uma briga gigantesca. Qual é o grande problema dessa briga? Insegurança jurídica. Entendeu? Insegurança jurídica vai ser um problema grande para isso. Conforme eu expliquei lá, no vídeo passado, se você não toma cuidado com essa ideia do marco temporal, você substitui isso pela outra tese que está vigente, o que pode acontecer? Terras que hoje são produtivas, que têm dono, virarem terras indígenas. E aí a produção agro vai sofrer muito com isso daí. E isso vai trazer uma insegurança para as pessoas investirem para o futuro. Então, essa notícia eu acho uma notícia muito importante. Eu comentei isso em detalhes no outro vídeo. Até gostaria que vocês me dissessem aí o que vocês acham disso. Se vocês acham que o Senado vai ser bem sucedido nisso ou não. Eu, sinceramente falando, acho muito difícil. Por que é difícil? Porque o Supremo teria que voltar atrás na sua decisão. Ele vai ter que falar assim, não, beleza, eu acabei de dizer que é inconstitucional, porém, como foi o Senado que criou essa lei agora dizendo que faz parte do ordenamento jurídico, eu vou considerar constitucional. Eu, sinceramente, acho que esse negócio vai para frente, não. Mas Brasil, né? O Brasil tem um ditado que diz que até o passado é incerto, né? O futuro piorou, né? Se a gente não consegue prever o futuro, no Brasil a gente não consegue prever nem o passado. Imagina o futuro. Quer dizer, para mim, o governo aqui deveria entrar como Senado, senadores aqui, com uma proposta de emenda constitucional. Pronto, aí transformava o negócio em constitucional e acabou, derrubava a decisão do Supremo. Mas eu acho difícil isso acontecer e eu acho muito difícil isso daqui para frente, entendeu? Mas é Brasil, né? A gente vai ver aí as cenas dos próximos capítulos. E deixa eu só voltar aqui. E indo para nossa terceira notícia, que tudo tem a ver aí com o que a gente estava falando da parte de economia, pedidos de recuperação judicial disparam em 2023. Tem até um comentário de uma empresa aqui dizendo que essa daí foi a única alternativa possível. Então, só para vocês entenderem, quem não entende aqui, a questão de recuperação judicial a empresa ela chega num momento que ela não consegue mais pagar os seus credores, ou seja, ela deve para um monte de gente e não vai ter dinheiro suficiente para isso. Ela entra com um pedido judicial para que essa empresa seja declarada em recuperação. Portanto, aquela obrigação de pagar credores, ela é postergada e a empresa define um plano em juízo para poder fazer a recuperação dessa empresa. Então isso traz um fôlego para o empresário para tentar recuperar o seu negócio. Obviamente, se não der certo, o próprio juiz ele declarará a falência da empresa e aí os seus bens todos vão ser leiloados e vendidos para pagar primeiro os funcionários, né, todos, os direitos trabalhistas e depois os credores. Essa é a ideia da recuperação judicial. Por que isso é perigoso? Porque isso mostra que, é igual eu falei,
Você tem uma projeção do PIB muito boa e um monte de empresa entrando em recuperação judicial. A matéria aqui ela diz que a maior parte das empresas, o foco aqui tem sido os setores, principalmente setores de varejo. Muitas empresas têm sofrido na questão do varejo aí, e é por isso que tem um grande número desses pedidos. Mas isso mostra que o mercado não está tão aquecido assim. Apesar do PIB estar revelando um grande crescimento e não sei o que lá, o mercado não está respondendo a isso. Então, isso significa que grande parte do nosso crescimento tem a ver com o agro exportador, entendeu? É bom para o Brasil? É ótimo para o Brasil, porém, o mercado brasileiro está retraindo, entendeu? E isso é perigoso, isso é complicado, porque é o que dá emprego para as pessoas aqui, é o que faz tudo crescer, é o que faz a economia movimentar. Alguns motivos alegados aí são principalmente a taxa de juros, né? Então a taxa de juros é grande, né? Tá muito alta no Brasil e sempre teve, né? Aliás, só no governo passado ela reduziu bem aí, chegou a níveis assustadores, né, para padrões brasileiros, que são níveis altos no padrão internacional, mas para o padrão brasileiro é nível baixíssimo. Mas só que taxa de juros é assim, que aí esse daí é o outro erro, que aí o governo fica querendo comprar briga com o Banco Central, obrigando o Banco Central a baixar na martelada os juros, e isso não funciona assim, porque se o Banco Central baixa os juros, o governo não toma conta das suas contas, não consegue organizar a casa, vai fazer o quê? Vai gerar inflação, e a inflação é o imposto do pobre, porque ou seja, o pobre perde poder de consumo. E o pobre não tem como se proteger contra a inflação, porque quem se protege contra a inflação é rico. O rico, o que ele faz? Ele vai ter lá um monte de títulos e de investimentos vinculados à inflação mais alguma coisa. Então não interessa que dê inflação de 50%, o dinheiro do cara está protegido. O pobre não. O dinheiro que ele tem é para comprar as coisinhas ali. E as coisinhas ficaram caras, ele vai comprar menos coisinhas. Significa o quê? Perdeu o poder de consumo. Isso que as pessoas têm que entender. O quão danoso, o quão perigoso é esse negócio da inflação, entendeu? É que, infelizmente, economia é um negócio interessante, porque economia, as burradas de hoje só geram problemas daqui a 3 anos, algumas, né? Tem umas que são um pouquinho menos, mas tem outras que é daqui a 3, 4 anos. Aí o governo já passou, aí explode no colo do outro governo, e a pessoa, aquele governo era tão bom. Isso a gente viu acontecendo no governo Lula 1, Lula 2, o governo Lula 2, então, principalmente, fez um monte de besteira na economia, explodiu no colo da Dilma. Não que a Dilma fosse uma sumidade de administração, mas assim, muita coisa que explodiu no colo da Dilma veio do Lula, entendeu? Só que aí o pessoal na época do Lula era bom, só que esse que é o grande problema, esse delay que acontece em economia e faz com que a pessoa atrele um cenário bom a um determinado candidato, que na verdade ele foi o responsável por muita coisa ruim que aconteceu depois. Bom, eu queria que você deixasse seus comentários aí. O que você achou dessas notícias? Você acha que isso é bom? Você acha que realmente isso daí vai repercutir na semana ou não? E qual a sua opinião sobre elas? Você acha que eu estou certo, que eu estou errado? Deixa aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.